sou o Guilherme Rasgris. Hoje eu vou mostrar para vocês como transformar uma logo em 2D, em 3D, utilizando o Inkscape e o Blender. Tá? A gente começa com um arquivo SVG, tá? Da logo do cliente. No nosso caso, hoje, o nosso exemplo do dia vai usar a logo do Ubuntu, né? Que é bem legal, que tem várias cores e tudo mais. E vai servir para vocês entenderem como trabalhar com múltiplos objetos vetoriais em 3D e 2D. Tá? A gente começa abrindo então o Inkscape, já com a logo, para lá a gente poder dar o tratamento inicial. Quando a gente pensa num arquivo 3D, né? Já em 3D, a gente tem que entender que certas coisas são desnecessárias. Então, no Inkscape, a gente vai hoje eliminar essas coisas desnecessárias, né? Para que o nosso arquivo fique bem melhor no estado final em 3D. Beleza? Então, a gente começa com Ctrl Shift G para desagrupar os objetos, né? E a primeira coisa que a gente vai mexer hoje é o texto desse arquivo. Tá? Eu vou então preenchimento de contorno para dar um contorno melhor para esse texto, tá? Isso ocorre porque em 3D a gente gosta de coisas que tenham volume, certo? Eu vou colocar um pouco mais para cá, tá? Para que ele fique mais visível depois. Agora, outra coisa desnecessária são essas pequenas ranhuras aqui, ó, nas mãos, tá? Uma vez que elas quase não apareceriam. Então, a gente vai deletar. Uma vez que seria trabalhoso e custoso manter. E sendo desnecessário, a gente poderia fazer depois outros tipos de ranhuras, se assim fosse a nossa vontade. Tá? Muito bem. Quando a gente fala de 3D, eu tanto poderia deixar isso com mais volume, ou atrelado a esse objeto logo de cara. Tá? Mas como eu já falei, isso é uma questão de puro gosto. Então eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Tá? Eu vou converter essa fonte em caminho, tá? Até para que, senão ela não vai aparecer lá. Ainda não é tecnicamente um vetor. Agora é. Dá uma olhada aqui. De posse disso, eu já tenho o meu trabalho pronto para ir para o Blender. Eu vou dar Ctrl G, né, para que vire um objeto único, certo? E vou salvar. Eu também poderia fazer o seguinte, deixar o Ubuntu preso ao braço de vez. Mas, como eu já falei, isso é uma questão de puro gosto. Tá? Independe. Muito bem. Agora eu vou abrir o Blender. Tá. Você vai poder fazer isso com basicamente qualquer versão do Blender, tanto faz se for nova ou antiga. Tá? Essa aqui é a 2.68, mas você pode batalhar aí com outra versão. Tá? Eu vou chamar as Screencast Keys para facilitar a vida, para vocês poderem acompanhar os meus comandos. Né? E vou deletar aí o cubo padrão. Não vou precisar dele. Então vem em File, Import, Scalable Vector Graphics, ou SVG. Né? O formato de arquivos SVG é muito legal pelo fato de ele ser aberto. Ou seja, qualquer desenvolvedor interessado pode fazer com que esse formato interaja aí com o seu programa, né? Se for interessante. Então, agora eu vou procurar aqui a pasta do Ubuntu. Ubuntu logo 3D. Né? Vou selecionar meu arquivo e Import SVG. Pronto. Agora com a tecla Ctrl pressionada, o mouse, né? Eu vou arrastar e vou fazer a seleção do meu vetor.
Agora eu vou esticar um pouquinho isso, assim tá legal. Repara que está tudo chapado. Isso é normal, tá? Afinal de contas, o Inkscape trabalha com 2D, certo? Agora, é muito simples. Eu vou selecionar os objetos e vou extrudi-los, dando a eles assim volume. Vou chegar esse aqui para cá. Ferramenta de vetores, né? Vou dar uma resolução padrão de 9. Profundidade 2 e extrude 2. Aí agora eu vou mover levemente, só para que um braço fique sobre o outro. Certo? Para movimentar a cena 3D, no notebook é só você pressionar os dois botões do mouse e mover com o touchpad. Tá? Com o desktop você faz isso utilizando a mouse wheel, pressionando para baixo e arrastando o mouse. Mesmo processo aqui. 9, 2. Move para cima um pouquinho. Pronto. Mesmo processo. Ok. E o texto a gente vai deixar por último. 9, 2. Dois. 9. 2. Ok. E agora a gente vai fazer aquele mesmo ajuste que fez antes, né? Mais ou menos assim. A gente puxa um pouquinho. O Origin do Geometry facilita muito certas tarefas, tá? Então, use sem dó. Muito bem. A tecla Z, ela tem a grande serventia de nos mostrar o esqueleto do trabalho em si, né? Para que a gente possa ter certas tarefas facilitadas depois. Roteiro. Muito bem. Eu também poderia, tá, ao invés de vetor, optar por reescrever o texto com a ferramenta de texto do Blender. Depois a gente vai fazer isso para mostrar para vocês como é o processo, tá? Ok. É a segunda vez que eu seleciono o braço em vez do... Tudo bem. Então a gente faz de trás para frente. Aí. Muito bem. E aqui a gente faz o mesmo processo de antes, né? Só que com um outro detalhe. Eu, em vez de fazer letra por letra, que isso demoraria muito, eu vou dar o comando Ctrl+J
né? É transformar isso num objeto único, certo? Só que repara numa coisa interessante. Essas ranhuras, elas aparecem porque não é um vetor fechado. Ele é vazado. Tá? Então, o ideal, tá, nesses casos, é ou ajustar a resolução do vetor, ou converter para malha e depois fazer os ajustes pertinentes. Muito bem. E aí eu poderia ajustar o vetor do jeito que eu quisesse. Mas como eu prometi que também faria a mesma coisa com o texto, eu vou deletar esse objeto e vou ensinar a vocês o processo de escrita. Eu venho até a ferramenta Text, certo? Coloco só para ficar visível para mim editar. Edit Mode. Vou deletar o texto antigo e escrever Ubuntu. Né? Beleza? Posso sair do Edit Mode. E aí, né? Eu vou dar 2 graus aqui. Resolução eu vou dar 9. E vou dar um pouquinho de volume aqui. Eu também poderia dar mais profundidade, assim, por exemplo. Isso é uma escolha pessoal sua, não minha. Tá? Agora eu vou encaixar na posição que eu acho legal. Aí. Muito bem. Mais ou menos aqui tá legal. Agora eu vou para a visão da câmera, para a câmera, que a câmera é basicamente como o nosso telespectador aí enxergaria, né? Ou vai passar a enxergar depois que meu trabalho estiver pronto. Vou selecionar todos os objetos que compõem o meu trabalho para poder posicionar da melhor forma possível aí. Muito legal. Beleza. Tá. Agora, se eu renderizar, a gente tem uma amostra de como seria, né, a nossa logo em 3D. Certo? Repare que eu não mexi nos materiais originais. Certo? Eu vou, ao invés de fazer aqui, eu vou levar vocês, né, para o novo renderizador do Blender, o Cycles, para a gente dar uma cara mais bacana, né, para a logo do Ubuntu. Tá? Você vai encontrar a partir da versão 2.62 ou 2.63 o Cycles já. Tá? O grande barato do Cycles é isso aqui, ó. A renderização em tempo real. Então, hoje, se eu renderizar, seria assim que meu arquivo seria visto. Certo? Olha o que a gente vai fazer. O Cycles usa nodes. Tá? Nodes são links de controle, onde você pode acrescentar recursos diversos ao seu trabalho. A gente não vai trabalhar com eles hoje por não ser absolutamente necessário, mas é uma coisa legal que vocês podem aprender depois. Em Surface eu vou trocar o tipo de material para Toon. Isso porque eu quero criar o efeito aí
de um objeto metálico. Né? Em Surface, eu venho aqui em Diffuse e troco para Glossy. Bem melhor. E vou fazer o mesmo com os outros objetos, tá? Para que fique um efeito uniforme, ok? Glossy. Repara como é que a aparência já está mais metálica, né? Sem a gente ter feito muita coisa aí. Ok? Muito bem. Tune. Glossy. Certo? E por essa mão ser composta, eu teria de fazer as duas vezes, não é? Não, não precisa. É o mesmo material, então se altera um, já altera o outro automaticamente. Glossy. Muito bem. E aqui eu tenho uma escolha no Ubuntu, né? Eu posso atribuir tanto esse material quanto criar outra coisa que me interesse aí. Vamos fazer então uma coisa um pouquinho diferente com ele. Glossy direto. E vou dar bastante luz aí para ele. E um pouquinho de distorção. Você está sentindo falta da lâmpada, não é? Isso porque o Nodes ele não trabalha, o Cycles ele não trabalha com lâmpadas como no Blender Render, né? Aqui os próprios objetos é que podem emitir luz. Vou chamar uma malha um plano. Deixa eu fazer uma coisa legal com ele aqui, ó. Pronto. E vou dar a ele o material Emission. Emission. Legal. Agora eu venho aqui, Viewpoint de novo, e altero para Solid. Unicamente porque é mais fácil de trabalhar com Solid, tá? Muito bem, agora vamos dar uma olhada em como ficaria. Rendered, direto. Já está legal. Se eu quisesse renderizar assim, só teria um problema, não é? Olha aqui isso aqui aparecendo, não é? Se eu não quiser isso, eu faço o seguinte, eu venho aqui, né? Nas propriedades do objeto, em Ray Visibility, né? Eu desabilito a câmera. E aí o objeto some para a câmera, mas não para o trabalho em si. Tá? Para finalizar, eu vou duplicar esse objeto aqui para ele fazer as vias de sombra, né? Vamos renderizar o Renderer, né? Para a gente ver como ficaria. Muito legal. E aqui no fundo eu vou colocar preto. O nosso trabalho ter uma cara bem bacana mesmo. Certo? E para a gente renderizar, eu venho aqui no Render, né? Só que o grande truque é isso aqui, ó. Sampling. Repara o seguinte, a Preview me dá 10 de resolução. E o Render eu posso botar o valor que eu quiser para que o meu trabalho adquira qualidade. Vamos renderizar então rapidinho, só para vocês terem uma noção desse processo acontecendo. Fechar com chave de ouro. Olha como é que ele começa de um jeito e vai ficando de outro. Ou seja, ganhando qualidade, porque ele está sendo renderizado por 500 pontos de pixel. Certo? Então, pessoal, para fechar, eu gostaria de agradecer o convite do pessoal do Monteiro para o Opencast
sobre o Blender, que foi gravado agora poucos dias atrás. E logo também vai estar disponível para vocês